amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Bom dia para você que vai estar chegando à nossa live. Quero mandar aqui um abraço, já vejo a fatia da Beth. Beth, bom dia. Dona Eunice, bom dia. Dona Rosa, Tia Melinha, Iru, Sofia, bom dia. Bom dia, Nériton. Presbítero Nériton, a Dona Rosina, bom dia para vocês. Quem mais que eu vejo aqui? A fatia é pequenininha, irmãos. Vai me ajudando aí, que eu não consigo ver todos, mas quero deixar um grande abraço a cada um que vai se conectando à nossa live aí, louvando a Deus pela sua vida, pela sua família. E quero dizer para você, hoje, na verdade é dia 15, mas hoje nós comemoramos também aí juntos o Dia da Família, Dia da Família Presbiteriana. É um prazer estar junto em família buscando a presença de Deus. A família, ela é um projeto de Deus. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele cria a figura da família, e a família para Deus, ela é muito importante. Então, você e a sua família são amados e importantes para Deus. E nós, como igreja, celebramos juntos o Dia da Família. Hoje também, hoje, terceiro domingo de maio, se comemora o Dia do Jovem Presbiteriano. Os nossos jovens sintam-se abraçados em nome de Jesus. Também vocês são importantes para o reino, como projeto de vida também. O Senhor tem grandes projetos na sua vida e o Senhor também tem grandes bênçãos sobre vocês. Então, sintam-se abraçados e amados em nome de Jesus, né? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 90. Salmos 90. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-se, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos
por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Quero destacar o verso 14, 15. Sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Acho que vou ficar só no 14. Sacia-nos de manhã, ou seja, o Senhor é o nosso vigor, é a nossa força a cada dia, e é nele que nós nos alegramos e temos a nossa vida firmada. Por isso, quando olhamos para o Senhor, esse Deus que é o nosso refúgio, assim como o Salmo 90 nos ensina, é o Deus que nos acompanha em todo o tempo e nos fortalece debaixo da sua graça e do seu amor. Então, esta manhã, receba essa bênção da presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família também. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Ione. Bom dia, Geni. Eu vi ali, acho que é o Diego. Bom dia, Diego. Deixa eu descer aqui e ver se tem mais alguém. Bom dia, Dalvinha. Aqui aparece aqui bem pequenininho. Então vocês vão mandando um bom dia que eu consigo responder você. Bom dia, Diego. Já foi, né? A Camila também. A Aline, a nossa querida cabeça. Seja bem-vinda, Aline. Deus abençoe a sua vida. E esta manhã eu iniciei cantando a música Calmo, Sereno e Tranquilo, e eu quero cantar novamente esse cântico. Eu quero convidar você aí de casa a cantar e adorar juntos esta manhã ao Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto um descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. É Jesus, meu amigo, Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Ele é Jesus, nosso amigo, aquele que entregou a sua vida pelas nossas vidas, nos comprou por um grande preço, um preço o qual nós não podemos realmente pagar, mas nós podemos adorar ao Senhor e entregar o nosso coração esta manhã com todo amor, com todo carinho. Quero abrir aqui a nossa revista de hoje. Estamos na lição número 7. A lição número 7 aqui da nossa Desafios da Atualidade. E são assuntos que nós temos conversado aí a cada dia. E durante esse tempo de chegada aqui dos assuntos, apesar que ele não vai falar sobre a pandemia, mas nós estamos conversando de uma forma mais leve e abordamos também alguns assuntos que estão acontecendo no nosso tempo, né? Então é um tempo precioso. O meu sogro aqui pede a oração pela dona Rosina, minha sogra, né? Chegamos agora do hospital e eles estavam, esta noite, a dona Rosina, minha sogra, não passou bem e eles chegaram agora há pouco do hospital e graças a Deus ela está melhor, mas ainda carece das nossas orações e do cuidado de Deus. E eu quero
Antes de começarmos a nossa lição, de falarmos sobre os assuntos da nossa lição, orar por 3 motivos. Primeiro, sobre a minha sogra, né? Para que Deus esteja colocando a sua mão sobre a vida dela, aliviando suas dores, fazendo uma bênção sobre ela. Também orando pelas famílias, né? Pelo dia da família, que foi dia 15, e orar também hoje o dia do jovem presbiteriano. Então quero orar por esses 3 motivos nesse momento. Convido você a fechar seus olhos. Maravilhoso Deus, queremos colocar neste momento a vida da Dona Rosina no altar do Senhor, pedindo que a Tua graça seja sobre ela, que o Senhor, ó Pai, possa colocar a Tua mão sobre onde estão as suas dores e aliviá-las, ó Pai. Sabemos que o Senhor nos conhece profundamente, o Senhor conhece o nosso interior e queremos pedir que o Senhor traga a Tua cura, a Tua misericórdia sobre a vida da Tua filha, da Tua serva. Ser misericordioso é o nosso pedido esta manhã, em nome de Jesus. Também queremos louvar ao Pai, ao Senhor pela vida das famílias da igreja. A família, sabemos que ela é um projeto do Senhor e é na nossa família que nós encontramos abrigo, força para passar os momentos de adversidade. Também na nossa família que encontramos, ó Pai, abrigo, o nosso dia a dia, sempre temos um lugar para retornar e nós louvamos ao Senhor. Porque a família, ó Pai, ela é importante para o Senhor, importante para a igreja, importante para a vida social e pedimos, venha trazer a Tua graça, a Tua bênção sobre cada família que está conectada, que ainda se conectará a essa live, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor também pela vida dos nossos jovens, o jovem presbiteriano, ó Pai, que hoje é comemorado essa data especial, que o Senhor levante jovens, homens e mulheres, ó Pai, para servir ao Senhor, desperta no coração dos jovens o querer servir ao Senhor, o querer se envolver na sua obra. Também chama os jovens, ó Pai, para viver a maturidade espiritual na Tua casa, servindo ao Senhor, onde eles passarem, onde eles pisarem, que possam fazer a diferença e que em Teu nome, ó Pai, eles possam ser mais que vencedores a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto de hoje eu quero convidar você a abrir Mateus 19, Mateus capítulo 19, enquanto você vai abrindo, eu vou lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto às 19 horas. Você é mais do que convidado a estar no nosso culto. Quarta-feira, 7h30, tempo de oração, meia hora, 40 minutos, mas é um tempo especial de oração. Você também é convidado. Mateus 19, vamos ler do verso 3 ao verso número 12. Verso 3 ao verso número 12. Esse é o texto que é o tema base da nossa lição. Vieram a eles alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar.
Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Que é apto para o admitir, admita. Quem é apto para o admitir, admita. O tema da nossa lição de hoje é o cristão e o divórcio. Então, é a nossa lição número 7, né? A lição 7. E aqui, logo na introdução, o autor traz o seguinte texto. Hoje em dia, é grande a luta de muitos casais para manter um relacionamento conjugal estável. Realmente, já faço o primeiro comentário. Você manter um relacionamento estável não é fácil. Primeiro que uma orientação que eu sempre trago aos casais é que os dois núcleos, tanto o homem como a mulher, eles vêm de casas diferentes, culturas diferentes, e que essa adaptação ela precisa de um tempo, e ela também, como que eu poderia utilizar a palavra certa? Ela precisa ser adaptada, os dois lados precisam aprender a ceder, e o casamento, os mais antigos diziam que todo dia a gente tinha que comer 1 quilo de sal, né? Então o casamento, eu não digo que nós precisamos comer 1 quilo de sal, mas nós precisamos aprender a resolver as nossas questões em casa para que aprendamos a resolver dentro do casamento. Porque muitos vão para o casamento olhando a aparência. Eu me apaixonei pela menina, ou vice-versa, né? A menina que se apaixona pelo menino. E diz assim, não, a minha paixão é tão grande que depois eu vou conseguir superar as dificuldades. Mas com o passar do tempo, nós vemos que há um desgaste, porque a nossa beleza, ela não dura tanto tempo. Com o passar dos anos, nós não vamos mais ficando tão bonitos, a gente vai ficando mais gordinho, né? Desculpa, o pastor que o diga, né? Barrigudinho, sem cabelo. Então, o que acontece? Nós vamos mudando a nossa aparência e também mudando na nossa maturidade, porque a cada ano que passa, parece que o ano passado eu era maduro, agora não, agora eu digo, agora sim que eu estou mais maduro. Mas você nota, principalmente o pessoal mais velho, vai notar que a cada 5 anos, cada 10 anos, parece que é um salto na nossa mente gigantesco. Coisas que nós pensávamos, nós amadurecemos e vamos entendendo melhor a vida. Antes, eu me lembro, assim, pequenas coisas eu já ficava preocupado. Agora, quando eu vejo, parece que assim, é só questão de tempo, você aprende a administrar melhor as coisas, as necessidades, as dificuldades. E o relacionamento também vai mudando a sua estabilidade, e nós vamos trabalhando ponto a ponto. Nós não vamos cedendo, mas nós vamos, eu digo, amadurecendo. Alguns pontos nós vamos crescendo, aprendendo, reaprendendo, e à medida que vamos passando juntos, nós também vamos crescendo juntos. Eu sempre vejo assim, comigo e com a Nerinha, principalmente nessa área conjugal, os momentos de dificuldades, principalmente na área da saúde, foram os momentos que nós mais nos aproximamos e crescemos juntos, porque eu vou falar agora pelo último momento, né, que foi o Covid no começo do ano. Eu me lembro que ela cuidava de mim, ela foi cuidando, foi me ajudando. Aquele momento, eu me lembro assim que teve dias assim que eu não conseguia nem levantar da cama. A gente havia deixado a cama na sala, né? Porque a sala na parte da mesa. E aí eu não conseguia levantar dali até o sofá, que dava 3 passos. É ela que me ajudou a levantar, era meu suporte, meu apoio para eu poder levantar e chegar até o sofá. E você vê assim que como casal,
a gente foi se ajudando, eu estava ali totalmente assim, debilitado, e como foi importante ter a esposa para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde, para buscar o medicamento, para buscar o médico, para dirigir à noite quando o pastor passou mal também, sair à noite para o hospital e ela dirigindo, abrimos o portão, eu me lembro, e ela foi dirigindo, e eu lembro que eu estava mal, e graças a Deus, né? Você vê como, assim, eu estou falando da minha experiência pessoal, né? Como foi importante aquele momento de ter uma esposa cuidando, e como ali a gente se juntou ela, pegou a força dela e dividiu comigo para poder passar aquele momento de dificuldade. Por quê? É muito difícil você passar alguns momentos sozinhos, mas é onde nós nos fortalecemos como casal, também no relacionamento, no apoio, em tudo, né? Então, por isso, quando ele fala sobre manter um relacionamento conjugal estável, ele fala sobre brigas, sobre área financeira. Nós vemos assim os momentos de crise dos casais, principalmente na área financeira, quando perde o emprego, quando está faltando o alimento, as contas estão atrasadas. É um momento que nós precisamos nos juntar, mas é um momento também que nós estamos à flor da pele, com atritos. São momentos difíceis, mas quando o casal senta junto, ora juntos. Então, quem não casou, né? A Aline aí que está namorando, o Diegão, a Camila, né? O pessoal aí que está na fase do namoro, são nesses momentos que nós nos fortalecemos como casal. Quando nós aprendemos a administrar as nossas dificuldades, nos momentos de crise financeira, aprendemos a conversar, a dialogar. O diálogo é a fonte de tudo. E onde eu aprendo a conversar? No casamento? Não, em casa. Quando os pais, olha, agora que hoje falamos sobre a família, né? Quando os pais aprendem a conversar com os filhos, mas meu filho não fala muito, mas nós precisamos tentar desenvolver essas áreas nos nossos filhos. A conversar onde dói, onde as dificuldades deles. Por isso que o desligar da televisão, às vezes o desligar do celular é importante, porque é na mesa que nós sentamos e conversamos sobre coisas triviais, né, que não são importantes, mas também coisas importantes, sobre nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas dificuldades, perguntar como que passou o dia, falar sobre também os nossos sentimentos. Eu vim, por exemplo, de uma família assim, que não dizia muito eu te amo, né? E os pais mais antigos, parece que eles eram mais durões, né? E dizer eu te amo era mais difícil, mas toda vez que eu posso, eu digo à minha mãe eu te amo, mando lá o íconezinho com um beijinho para ela, porque eu acho que é importante nós dizermos isso aos nossos pais, aos nossos filhos, e porque são sentimentos os quais nós colocamos para fora, nós extravasamos, nós dizemos, e dizemos também onde dói, né? Aprendemos a dizer que não estou contente, não estou feliz, e é assim que nós resolvemos as nossas dificuldades. Olha só, o autor continua falando, ele vai dizer o seguinte, divorciar tornou-se uma prática comum. No nosso tempo nós temos visto isso muito. O conceito da indissolubilidade do casamento tem se tornado cada vez mais frágil e, infelizmente, inúmeros casais cristãos têm recorrido ao divórcio. Muitas vezes, problemas pequenos que fazem parte da caminhada de qualquer casal têm sido motivo para alguns desistirem de prosseguir. Por que a maioria desiste de prosseguir? Talvez aqui diga, por pequenos problemas. Na verdade, é o acúmulo de pequenos problemas. Quando a gente não resolve as questões, como eu havia comentado, aí quando um pequeno problema ele vira um estupim para que todo o casamento seja minado. Por isso nós precisamos tratar e cuidar dele logo no começo. Aprender, na verdade, antes de entrar no casamento, aprender a resolver isso. Tem coisas, por exemplo, vou pensar antes do meu casamento. Eu vou pensar,
eu vou mudar a Nerinha, depois que ela casar, ela vai mudar. Não, ela não vai mudar. Ela temporariamente, ela pode até fazer para me agradar, mas na verdade o perfil dela, o gênio dela, o meu gênio, nós vamos ter que trabalhar ele e nós vamos ter que aprender a ser tratados por Deus para que ele agora seja moldado, transformado e o casamento seja abençoado. Porque não é a nossa força que vai mudar, e sim a graça de Deus. Por isso nós vemos a importância do jovem, principalmente cristão, ter como fonte primária a presença de Deus na sua casa. Não sou eu que mudo o casamento, mas é a graça de Deus que nos faz ser pacientes, ter a sabedoria do alto. Quando você vai a Tiago, capítulo 1, e quando Tiago diz o seguinte, ó, quem quer sabedoria, peça a Deus que nos dá deliberadamente. Por que ele está falando isso? Ele está falando somente sobre negócios? Não, ele fala sobre o casamento, sobre o relacionamento. Ele fala sobre a nossa vivência da prática cristã dentro de casa. Ele fala de um Deus que nos dá sabedoria no falar, no responder, para resolver questões. Um Deus que está em todo tempo, ligado diretamente ao nosso casamento, ao nosso relacionamento. Por isso nós precisamos ter realmente Deus como fonte primária no casamento. Olha só, o compromisso matrimonial tem sido realmente banalizado. Se você pegar na nossa sociedade, hoje muitos entram para o casamento dizendo, se não der certo eu separo. Mas esse não é o princípio do casamento. Por isso que nós temos dois tipos de casamento, o casamento civil e religioso. O casamento civil que o Estado realiza, ele é o casamento que está unindo famílias. Por exemplo, há discussão sobre o casamento gay. Homem com homem, mulher com mulher. Aí vinha a questão, mas a igreja é obrigada a fazer? Aqui está um ponto importante até para nós entendermos essa questão do casamento na visão social. Porque dentro da nossa sociedade, a igreja, são dois casamentos. Então a igreja ela faz o casamento agora no religioso, ou seja, onde nós vamos à presença de Deus, onde há a bênção de Deus sobre o casamento. Agora o Estado, ele faz a união do casal a partir do que? Da lei, para que haja uma organização social. Por isso, são coisas totalmente diferentes, distintas, a qual nós não precisamos nos inquietar quanto a isso. Porque o que o Estado faz, o Estado ele se diz laico, ou seja, ele não tem nada a ver com a religião. Ele está dizendo, eu não tenho nada a ver com Deus. Então, por isso, eu entendo que o Estado faça o que quiser. Mas agora, quanto à questão do religioso, na presença de Deus, agora é um diferencial. Por quê? Na presença de Deus, quando nós vamos ao religioso, nós estamos pedindo a bênção de Deus sobre o casamento. E essa bênção, ou religioso, onde Deus, ele abençoa o casamento, agora sim, há essa união dos dois que se tornam um. Para o Estado, o casamento se torna um núcleo. Para Deus, o casamento, os dois se tornam um, se fundem em um. E, aliás, até a palavra vai usar um outro termo, cordão de 3 dobras, ou seja, o esposo, a esposa e Cristo. Essas 3 dobras, elas se fortalecem na própria palavra de Deus. Por isso é importante, e eu tenho frisado isso desde o começo que estou falando hoje, a importância da presença do Senhor no casamento. Olha só, há muitas pessoas de destaque na sociedade que trocam o cônjuge como se troca uma roupa. Nós vemos também nas novelas, incentivaram isso durante décadas, né? No Brasil, tem-se uma média de um divórcio para cada 5,2 casamentos, mas isso em 2009 foi feito esse censo. Então,
No Brasil tem-se uma média de um divórcio para cada 5,2 casamentos. Então, cada 5 casamentos, pelo menos há um divórcio. Segundo o IBGE, em média, o homem costuma se divorciar aos 43 anos e a mulher aos 40 anos. Curioso essa faixa etária, porque se você analisar, se eles haviam, por exemplo, na média de 2009, a maioria se casou quando foi feito esse estudo. A gente acredita que pelo menos ali na década de 90, começo de 90. Agora, se você pega o ano 2000 para 2020, que nós vamos pegar uma outra fase, eu acredito que esse número ainda vai aumentar mais do que 5,2. Tá? E essa média também eu acredito que vai baixar. Eu acredito que ela vai baixar pelo menos ali 5 anos dentro dessa média ao qual eles estão falando. Claro, isso é uma visão minha, dentro do que eu tenho experimentado aí, visto como pastor, os casamentos. O divórcio sempre provoca desconforto para as partes envolvidas, para os filhos, para as famílias do casal, para a igreja. A família cristã precisa considerar essa questão à luz da palavra de Deus, entendendo que o ideal divino para o casamento é claramente expresso nas Escrituras, que está em Mateus 19:6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o primeiro ponto que o autor vai trazer é o seguinte: o divórcio e a lei. Vamos entender um pouquinho mais a fundo esse assunto? Aproximadamente, a lei de Moisés, aproximadamente 14 séculos antes de Cristo, o assunto do divórcio foi considerado por Moisés, em Deuteronômio 24, de 1 a 4. No tempo de Moisés, os homens eram cruéis para com suas esposas e as repudiavam por qualquer motivo. Muitas injustiças eram cometidas, daí a concessão para o divórcio. Com o divórcio, os laços matrimoniais se dissolviam. Então, imagina há 14 séculos antes de Cristo, 1400 anos pelo menos antes de Cristo. Se você pensar hoje, socialmente, nós temos aí, por exemplo, uma justiça que ampara a mulher, nós temos o direito da mulher. Agora, nesse período, socialmente já não havia tanto direito nem para o homem nem para a mulher. E quando a mulher era abandonada, principalmente diante da lei mosaica, ali a mulher simplesmente era expulsa sem direito nenhum e ficava abandonada. E quando a mulher não tinha a condição do trabalho, não tinha a condição de amparar-se, socialmente, por isso Moisés vai dizer o seguinte: pela dureza do coração dos homens. A dureza por quanto? Porque eles abandonavam as mulheres, deixando-as à sorte com seus filhos. Então, por isso, agora Moisés vai chegar um momento onde o povo de Israel, mesmo conhecendo a lei mosaica, Moisés vai permitir o divórcio, para que se resolva questões sociais. Lembrando que quando nós vemos a lei mosaica, ou quando nós vemos a figura de Moisés, ou os mandamentos, o que eram os mandamentos? Os mandamentos foram leis as quais Deus se faz conhecido dos homens. Então, por que Deus dá leis? Para que os homens ou o seu povo o conheça. Então, as leis são instituídas porque, agora volta um pouquinho na história, o povo ali hebreu, estava cativo, preso lá no Egito. E eles lembram do Deus de Abraão, seu pai, o pai Abraão, o patriarca. Então eles estão orando para que o Deus de Abraão os liberte. E quando Deus os liberta e leva-os ao deserto para o adorar, o que acontece? Eles ainda não conhecem esse Deus. Eles veem um Deus que age com poder, que age com as pragas no Egito,
que os liberta e que os leva ao deserto. Por isso tanta murmuração, por isso um povo de dura servir. E quando você vê que Moisés sobe para receber as tábuas no Sinai, quando ele desce, o povo já havia feito um bezerro de ouro. Então, por que o povo fez o bezerro de ouro? E de onde eles tiraram esse ouro? Esse ouro, o próprio Deus levanta para que eles levem para o adorar e o cultuar. E eles fazem o que? Um bezerro de ouro. Então esse povo realmente não conhecia a Deus. E Moisés fica irado com o que ele vê, ele quebra as tábuas. Por que ele quebra as tábuas? Porque ele fala, como pode esse povo que Deus fez tantas coisas, fazer um bezerro de ouro, uma afronta ao Senhor? Porque na verdade, ali naquele momento de ira, Moisés não compreende também que aquele povo não conhecia Deus. Da mesma forma que eles ainda continuam com o coração duro quando chega nesse momento aqui. E o divórcio, ele é permitido porque o povo ainda continua com o coração duro. Agora, olha só, o ensino de Cristo, conforme Mateus 19, de 3 a 12, que foi o nosso texto base, Jesus afirma a indissolubilidade do casamento, apresentando como concessão para o divórcio apenas as relações sexuais ilícitas. Então, ou seja, Jesus ele vai usar um outro parâmetro. Ele vai dizer, mesmo que o coração do povo esteja duro como pedra, sem conhecer ou sem ter uma profundidade com o Senhor, Jesus vai dizer que somente a relação sexual ilícita, ou seja, a traição, seria o motivo lícito para o divórcio. Na época de Jesus havia duas ideias sobre o divórcio, representadas por duas escolas. Primeira escola é a Shammai, que permitia o divórcio somente por infidelidade conjugal. Então, essa escola Shammai, ela entendia que o divórcio, se houve traição, então está comprovada a traição, pode divorciar-se. Agora, olha só, havia uma segunda escola, a Hillel. A Hillel, que permitiu o divórcio por qualquer razão ou capricho do marido. Então essa outra escola, se a pessoa o homem decidia separar-se da mulher, pronto, já era suficiente. Jesus, porém, olha só, deixou claro que somente as relações sexuais ilícitas justificam o divórcio. Verso 9 de Mateus 19. Assim mostrou-lhes que o divórcio não poderia se dar por motivos fúteis, como era comum nesse período. A lei civil brasileira, então, a Constituição Federal de 1988, no artigo 226, parágrafo 6, declarava: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Com a emenda constitucional número 66, em 2010, foi suprimido o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de comprovação de separação de fato por mais de 2 anos. Segundo a legislação brasileira, o casamento válido somente se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. O divórcio é regulamentado pelo novo Código Civil, no livro que trata do direito da família. Então, o que é caracterizado o divórcio hoje no Brasil? A separação ela é caracterizada se um dos cônjuges venha a falecer, ou então se há realmente um divórcio registrado no cartório corretamente. Porque senão, se a pessoa casar-se novamente, aí é considerado um crime, né? Uma bigamia. A lei eclesiástica, aqui ele está trazendo a lei de Moisés, o ensino de Cristo, a lei civil brasileira e agora a lei eclesiástica, ou seja, a igreja presbiteriana como ela compreende. Então a confissão de fé de Westminster, adotada como símbolo de fé pelas igrejas presbiterianas, reformadas e outras mais,
harmoniza-se com o ensino bíblico, definido no capítulo sobre o matrimônio e o divórcio, o seguinte: no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Qual a base bíblica que vai utilizar isso? Mateus 1, 18, 20, Mateus 5, 31 e 32 e Mateus 19, 9. Continua, parágrafo 6. Porque a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio e descrições das partes o decidirem no seu próprio caso. Então, nesse segundo, quando você olha pela Constituição da Igreja, ela está dizendo, também segue-se o mesmo conceito bíblico, havendo adultério ou uma deserção obstinada. A pessoa simplesmente abandonou o lar, foi embora e sumiu. Ou então não quer mais, desistiu do casamento. Aí, não havendo como resolver, e também não, nesse caso, não são as duas partes, não é o casal que vai decidir isso, mas alguém que está fora para poder entender isso, tentar reconciliar o casal, ou reconciliar a situação, aí sim, nesse caso, também tem base bíblica. Se você vai a Mateus 6, 19, de 6 a 8, 1 Coríntios 7, 15, Deuteronômio 24, 1 a 4 e Esdras 10, 3. Por quê? Também a igreja, ou a mesma Constituição presbiteriana, a Confissão de Fé de Westminster, ela está baseada na Palavra de Deus. Então não é o que a igreja decidiu fazer, mas como a igreja, a partir de concílios, olham para a Palavra de Deus e traz uma resposta para a igreja presente. Se nós entendemos o divórcio e a lei a partir de Moisés, o ensino de Cristo, da lei civil e também da lei eclesiástica, ou aquilo que rege a nossa igreja, agora num segundo momento nós vamos ver o seguinte: o ideal divino para o casamento e a opção humana pelo divórcio. O ideal divino para o casamento, isto é, uma união indissolúvel, é explicitamente apresentado na Bíblia. Então, se você abrir Gênesis 2, 24, vamos abrir esses textos. Gênesis 2, 24. Por isso, esse texto é conhecido, né? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, de quem é essa visão de ser uma só carne? Da palavra de Deus. Quando você volta o texto lá em Mateus que nós estávamos, Mateus 19, 6. De modo que já não são mais dois, Jesus está dizendo. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Ou seja, Jesus está dizendo a mesma coisa que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 2. Ou seja, os dois se tornando um. Para isso é necessário que o casamento seja edificado pelo Senhor. Então, Salmo 127, 1. Vamos ver esse salmo? É o mesmo conceito que eu falei no começo. O casamento que agora é na presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Ou seja, se não houver a edificação,
em vão eles estão juntos, porque logo vão estar separados. Por isso a bênção do Senhor sobre a casa. É necessário que a casa seja edificada sobre a rocha firme do compromisso com Cristo e sua palavra. Mateus 7, 24. Vamos voltar em Mateus. Mateus 7, 24. Eu gosto da escola dominical presencial porque os textos nós já dividimos tudo no começo, né? O irmão vai ler tal, o irmão vai ler tal, e aí fica mais prático. Mas vamos lá. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ou seja, a figura da família e da casa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Olha só, que não caiu, porque fora edificado sobre quem? Sobre a rocha. Quem é a rocha da família? Cristo. Ele é a rocha. Diante disso, os casais devem envidar todos os esforços no sentido de preservar a união, ou reconstruí-la quando a mesma estiver ruindo. Esse esforço envolve comunhão com Deus e sua palavra. Envolve o quê? Fé, disposição para perdoar. Quantos casais às vezes não conseguem perdoar, vão dormir um virado para um lado, o outro virado para o outro. Há uma necessidade de perdoar, de se reconciliar. Não deixe para depois. Ah, mas eu estou certo. Se você está certo, mesmo assim, se for necessário, peça perdão. Às vezes nem foi o que você disse, mas foi a forma que você disse que acabou magoando o outro. Então, por isso, a reconciliação, o entendimento, o amor, ele é importante. Veja só, vou voltar aqui, esse esforço envolve, então, comunhão com Deus e a sua palavra, fé, disposição para perdoar, consideração ao sentimento dos filhos e outras pessoas, atenção aos conselhos recebidos, boa vontade e atitude. Precisam ter realmente uma atitude transformadora. Na caminhada de muitos casais, porém, o divórcio é visto como a única saída. É uma pena que tantos casais não consigam alcançar a firmeza da casa bem edificada, que resiste a todos os vendavais e as tempestades da vida. A maioria dos casos, o divórcio é traumático, deixando marcas profundas, tanto nos cônjuges quanto nos filhos. Mesmo nos casos que o justificam, o divórcio é um remédio amargo que só deve ser utilizado como último recurso. Então, ele só pode ser utilizado realmente como um último recurso, porque toda separação ela gera traumas, ela gera dificuldades, e nós precisamos lutar realmente para que o Senhor traga a paz, traga a misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, como nós celebramos o Dia da Família, agora foi o dia 15, né? Nós precisamos ter esta visão realmente de que o Senhor ama a família e que nós precisamos orar pelas nossas famílias. Por isso é tão importante quando nós paramos e oramos pelas nossas famílias. Terceiro e último ponto, o divórcio e um novo casamento. Segundo o professor Gardner, o divórcio é a concessão à fraqueza humana, isto é, ao pecado humano. A pessoa legalmente divorciada tem a oportunidade de se casar novamente, até mesmo na igreja, e também se tornar membro comungante de uma igreja. Há de se respeitar, porém, as regulamentações de cada denominação quanto a esta questão. Então, a pessoa divorciada, ela pode se casar novamente, mas ela também precisa respeitar as regulamentações de cada denominação e precisa também compreender essa questão dentro da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, reconhece o casamento de pessoas divorciadas de acordo com a legislação vigente. Então a Igreja Presbiteriana ela reconhece sim, para o fim de receberem a
impetração da bênção matrimonial e poderem ser admitidas à comunhão da igreja. Quanto à parte culpada, porém, faz-se necessária a comprovação do arrependimento capaz de lhe assegurar a restauração nos termos do Código de Disciplina. Então, se tem alguém que cometeu adultério e ele depois quer se casar novamente, é importante que ele tenha passado por um período de arrependimento, ele tenha essa compreensão para que ele, ao casar-se novamente, ou ela casar-se novamente, não cometa o mesmo deslize ou não venha cair no mesmo pecado, para que agora, nessa nova etapa da vida, possa ter assim, um crescimento, um amadurecimento nessa área e possa agora usufruir do casamento de uma forma plena e possa ser abençoado também por Deus. Não há dúvidas de que o presente tema é complexo e delicado, devendo, portanto, ser sempre considerado com equilíbrio, amor e temor de Deus. Então, esse tema realmente é um tema que é delicado, é complexo, que precisa ser tratado com amor. Hoje, depois que a igreja vive assim viveu, né, várias etapas e vive esse novo momento, ela não pode conformar-se com as famílias se divorciando, mas ela deve ter esse cuidado, esse amor, esse carinho realmente para com as famílias e cuidar para que a igreja tenha também a orientação necessária, tenha o amadurecimento na fé e cresçam como famílias em Cristo. Se assim a palavra de Deus nos traz o núcleo familiar como uma bênção, um presente de Deus, nós precisamos aprender e crescer juntos, de mãos dadas, crescermos juntos no amadurecimento e também, acima de tudo, no crescimento espiritual cristão. Então nós não podemos ficar julgando o nosso próximo. Ao contrário, nós precisamos tratar com amor e buscar a Deus. Se algum dos nossos irmãos tem passado por dificuldade, não nos cabe julgar, mas nos cabe orar, clamar e estender a mão para ajudar naquilo que abençoa o nosso próximo. Aí, nesse caso, a igreja amadurece na fé, amadurece na caminhada. Deus levanta homens e mulheres para ajudar uns aos outros. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e quando nós conhecemos a sua palavra, agora fica fácil nós sermos instrumentos de Deus para abençoar o nosso próximo. Aqui tem 3 perguntas para discussão e nessa discussão eu queria que você refletisse sobre as perguntas colocadas e o tema de hoje, né? A primeira pergunta é: como sua igreja encara o divórcio? Então, como a sua igreja encara o divórcio? Como você vê que a nossa comunidade encara o divórcio? Né? Segundo, que ações são desenvolvidas por sua igreja para fortalecer os casamentos? Que ações a nossa igreja tem feito ou você vê que nós podemos fazer? Agora que eu me coloco pastoralmente até para conversar com você sobre esse assunto. Que ações você acha que nós poderíamos desenvolver para os casais? Aí agora nós já temos alguns projetos pós-pandemia, mas que ações você acha? O que você pensa assim que você vê que poderia ajudar os casais? Né? E terceira e última pergunta: como sua comunidade trata os divorciados? Como a igreja trata os divorciados? Né? Eu vou deixar essa questão para você. Eu até poderia respondê-las a partir da minha visão, mas eu deixo você responder. Será que a nossa igreja trata com discriminação? Ou ela acolhe? Será que a nossa igreja ela tem projetos para que ajude os casais? Então nós precisamos juntos ter essa visão, mas também colocarmos a mão na obra, né? Havia o dito popular, né? Colocar a mão na massa. Então, ou seja, nós precisamos, ao mesmo tempo que a gente gera ideias,
nós precisamos ver e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu enxergo onde há necessidade, então como eu posso ser usado pelo Senhor para abençoar a igreja que eu estou inserido, ou a comunidade que eu estou. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e fortaleça os seus caminhos. Quero orar nesse final da nossa EBD, orar com você já encerrando a nossa escola, desejando a você um ótimo domingo, que esse tema seja abençoador sobre a sua vida também. O próximo tema, nós vamos falar semana que vem sobre o aborto. Também é outro tema assim, que gera bastante discussão. Se você não concordou com alguma posição ou não concorda, não tem problema. Você pode falar comigo diretamente, eu quero conversar com você. Você pode mandar direto no meu WhatsApp. Se você falar: pastor, olha, depois dessa lição eu me senti abençoado, eu estou passando por isso ou por aquilo, preciso de uma ajuda, também estou à disposição para abençoar você. Nós estamos com os canais abertos para ser realmente uma bênção para a sua vida e para a nossa também. Você é uma bênção para a nossa vida. Então nós queremos crescer juntos como igreja e juntos nós colocarmos diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, tá bom? Então eu quero orar e depois encerramos a nossa escola. Querido Deus, nós queremos louvar ao Senhor porque quando nós vemos uma lição como essa que confronta as famílias, confronta as nossas vidas, muitas vezes nos sentimos pequenininhos diante da Tua grandeza e do Teu amor. Porque nós vemos quantas vezes falhamos com o nosso cônjuge, falhamos na nossa vida cristã, mas o Senhor continua nos amando. O Senhor não nos abandona em tempo algum. E essa lição de hoje, ó Pai, sabemos que ela vem nos confrontar para gerar crescimento ao nosso coração. Por isso, traz paz, traz entendimento, um renovo do Senhor e que possamos, a partir de hoje, no nosso casamento, termos uma visão plena da palavra do Senhor e do Teu amor quanto à nossa família. Nos fortalece os lares que estão em crise, os lares que estão passando por momentos de dificuldades, nos ensina a conversar, nos ensina a nos comunicar e, acima de tudo, abençoar uns aos outros, em o nome do Senhor. Pedimos a Tua bênção agora no tempo de almoço, nos dê um tempo abençoado em família, logo mais no culto à noite também, que o Senhor nos levante com vontade, com vigor para adorarmos ao Senhor. É a nossa oração gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um excelente domingo para vocês e até a noite na paz do Senhor Jesus. Então hoje nosso culto tem o culto físico e o culto online. Dona Eunice, Deus abençoe grandemente a senhora também. Um excelente domingo para a senhora. Beth, Deus abençoe. Um excelente domingo para vocês. Aqui, ó, a minha sogra, Deus abençoe, que a senhora melhore, em nome de Jesus. Também a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a vida do presbítero Mérito. Dalvinha, Deus abençoe, um excelente domingo. Dona Rosa, Deus abençoe, um excelente domingo. Diegão, Deus abençoe você. A Camila também, um excelente domingo para vocês.